Olá, bom dia, este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. Eu, irmão Gutenberg, estou com vocês nesta programação de fé, com o objetivo e a finalidade de transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós sempre repetimos que não queremos fazer proselitismo, não queremos ser melhor do que ninguém, queremos simplesmente pregar a palavra na totalidade. Pregar as verdades de Deus reveladas. Não estamos aqui para falar mal de ninguém. Agora nós sabemos, quando a palavra ela é pregada na totalidade, ela vai ferir e doer. Ela vai mexer com os sistemas denominacionais que tem aprendido as pessoas e tem mantido as pessoas cativas nos seus dogmas, nos seus credos e nas suas doutrinas falsas. Lembre-se, a indústria de doutrinas falsas não abre falência, porque há muitas fábricas. É uma grande rede universal. E aqui nós estamos, não para angariar membros, não para sermos famosos, mas para pregar a velha e abençoada Bíblia, que é a palavra de Deus. Então nós vamos prosseguir a nossa programação de fé. A todos que estão conosco, através da Pedra Branca FM e do Facebook, estamos ao vivo agora pelo Facebook, a todos que estão do outro lado, escutando esta programação, ouvindo esta programação de fé, um forte abraço a todos e que Deus possa ungir os vossos ouvidos e corações para captar as palavras, para captar a mensagem que vai ser falada através desta emissora. Muito bem, eu quero ler com vocês para fixarmos a nossa reflexão. Nós vamos falar hoje sobre família, a célula germinativa da civilização, a célula mãe da sociedade que está sendo destruída. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que diz assim: E tu ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás dele quando te assentares na tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Veja só aqui, Deus dizendo para Israel, falar dos mandamentos do Senhor, da palavra. Pais que têm que formar e ensinar seus filhos, as crianças, de maneira que seja com o exemplo e mostrando a Bíblia, a palavra. Então veja só, uma pequena palavra de oração. Pai, agradecemos, tua palavra é a verdade. Nenhum homem, qualquer mortal pode ler esta palavra, mas interpretar só o Senhor, porque Deus é o próprio intérprete. Agradecemos, unja os ouvidos e os corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, é uma coisa séria e que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia, a destruição da família. Essa célula mãe da sociedade, essa célula germinativa da sociedade, da civilização, nós estamos testemunhando a morte da família. Os jornais estão revelando as evidências, nos mostra diante dos tempos que estamos vivendo. Veja o que tem acontecido com a família: divórcio, aborto, homossexualidade, revolução sexual, libertação da mulher,
movimentos feministas, direitos da criança ser um bandido, estão dando direito às crianças para elas serem bandidos, e rebelião. Nós estamos testemunhando nos nossos dias todos estes acontecimentos. A família está sobre o grande ataque. Estamos vendo levantar uma geração completamente sem valores sociais e morais. Não tem. Até os próprios patriarcas, os chefes de família, não tem mais isto. Não tem mais moral dentro do seu lar. É uma sociedade sem valores. E nós, pais de família, ensinar nossos filhos a obedecer é mais do que uma questão de mera sabedoria ou de prática. É um princípio moral e fundamental. Ensinar os filhos hoje numa sociedade perversa e má, quando muitas vezes Jesus falava, e isso acontecerá a essa sociedade perversa e má. Estamos vivendo hoje os dias da sociedade fria, formal. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e dentro da própria igreja nós estamos presenciando a frieza, o formalismo e o domínio dos homens dentro da igreja, tirando a liderança do Espírito Santo. Mas nós, com os princípios que temos, os princípios da Bíblia, devemos, numa sociedade tão difícil, onde nós ensinamos hoje para nossos filhos os princípios da Bíblia e a escola vai ensinar outra coisa, onde nós ensinamos para nossos filhos e a sociedade vai ensinar outra coisa, porque a sociedade não tem exemplo, não tem moral e não tem valores. Mas vamos aqui em frente. Eu quero destacar com vocês o seguinte aqui. O primeiro a formar uma família. Quem foi o primeiro a formar uma família? Deus. Deus foi o primeiro a formar uma família. Então a família, ela foi instituída por Deus lá no Éden. Satanás não tem família. Então ele quer destruir as outras famílias, porque ele sabe que a família foi criada por Deus. Então Satanás injeta na sociedade toda perversão que você pensar para destruir a família. Homossexualismo, lesbianismo, divórcio, tantas coisas sem futuro para destruir. Tudo isso é para atacar a família e destruir. E quando ele consegue pegar o cabeça da família, ele leva o restante junto. Quando ele pega o pai de família, que o pai de família não tem mais valores e moral, então ele consegue levar o restante. Mas vamos aqui. Nós sabemos que Deus, a palavra Deus quer dizer um ser que deve ser adorado. Tem mais claro, as pessoas chamam de objeto de adoração, mas Deus não é um objeto, Deus é um ser que deve ser adorado. Na verdade, tudo que você adora se torna um Deus para você. Então a palavra Deus é isto. Só que antes de haver um átomo, uma molécula, ele se chamava o Todo-Poderoso, que é Espírito, se chamava Elohim. Elohim quer dizer o auto-existente, o que subsiste por si próprio, o Criador e sustentador do universo. Aí quando ele cria o homem, quando ele cria seu filho, quando ele criou Adão ali, e depois formou o boneco de barro do pó da terra e insuflou aquele espírito naquele boneco de barro, então o que ocorre? Ele agora passa a ser Jeová. Jeová, que significa o quê? Aquele que existe com sua família. Ele agora tem filho. Ele agora criou um filho. De Adão ele tira Eva. E ele institui ali um
uma instituição divina maravilhosa que se chama casamento também, que Satanás quer destruir para acabar com a família, porque ele sabe que tudo isto começou por Deus. Então ele agora tem sua família, tem seus filhos, então ele passa a ser chamado Jeová, aquele que existe com sua família. Então ele criou seu filho para ser o Deus da terra, enquanto Deus, Elohim, era o Deus do universo. É o Deus do universo. E seus filhos, o Deus da terra. Então ele criou Adão para isso. Ele nos criou para isto, para ser deuses, para ter domínio sobre todas as coisas. Então ele agora passa a ser chamado de Jeová, aquele que existe com sua família. Quando Deus fez o homem para que ele fosse dominador sobre toda a terra, e o homem tinha um domínio, e a terra estava sobre o domínio do homem. Esse era o domínio. Adão era um Deus sobre a terra. Ele podia falar isso e acontecia, poder da palavra falada. Ele falava aquilo e acontecia. Então, você vê, Adão, Deus nos fez para governar na terra, para ser o Deus da terra, enquanto Ele é o Deus do universo. Mas, primeiro Ele é o primeiro a criar a família. Então, sendo o pai, o nosso pai, ele sabe criar seus filhos. Então, ele pegou seu filho e colocou ele num jardim do Éden, onde não havia dor, onde não havia pranto, onde não havia tristeza, onde não havia nada daquilo. Ele criou justamente para quê? Para usufruirmos de tudo que há aqui na terra. E deu uma ordem para seu filho, que no dia que comerdes, certamente morrerás. Agora observe. Aí você tem. Aquele filho desobedeceu ao pai. Ao desobedecer ao pai, veio a queda, veio o pecado. Mas Deus criou a sua família para quê? Para ser um Deus na terra, para usufruir de tudo que Ele deixou, de toda coisa boa. Observe, Deus criou aquele mar, aquela coisa tão grande, o mar, aquele gigante, tão bonito, quando a gente olha aquela imensidão. Deus não criou para perversão, para que ali houvesse bebidas, músicas profanas, mulheres nuas. Não. Foi Satanás que adentrou com isto para perverter esses lugares e tentar trancafiar os filhos de Deus para não ter locais para eles irem. Então você pega os ambientes. Hoje os ambientes, eles são quase todos fechados para os filhos de Deus. Dificilmente você encontra um ambiente que seja sadio, saudável, que não tenha pornografia, piadinhas, linguagem profana. Você vai trabalhar, lá tem pessoas com linguagem profana. Você vai para o mar, lá tem perversão. Para qualquer lugar que você vai, você vê a perversão. A perversão entrou ali. Para quê? Para destruir as famílias. Mas os filhos de Deus, eles são felizes com Deus, porque eles sabem que Deus nos criou, não foi para viver aqui nessa condição perversa. Isto é consequência do pecado, que nós temos que estar aqui. Mas Ele nos criou. Então é isso que estamos
presenciando na sociedade a destruição da família. Então, como eu estava falando, então aquele filho desobedeceu a seu pai. Oh, como é triste um filho desobedecer ao pai. Adão, ao desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido, ele agora cai em pecado e acarreta toda a ruína que nós estamos vendo. Deus não criou-nos para isso. Deus não criou sua família para haver divórcio, para haver perversão, para haver maldade, para ver toda essa libertinagem que está aí, para ver aborto. Não, Deus não criou. Foi a desobediência, ao desobedecer, comer do fruto proibido, que nós já explicamos o que é isto, fruto proibido, então acarretou tudo isto que nós estamos vendo na sociedade. E agora nós estamos vivendo a última era. A última era é o fim. E nos últimos dias sobreviriam e nós iríamos ver tempos difíceis. Tempos difíceis de viver. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Para onde a gente colocar os nossos filhos, nós vemos que a civilização que estamos vivendo está para devorar eles. Mas, como pais de família, levantados por Deus nesta terra, nós devemos ensiná-los, orar por eles, clamar que Deus vai cuidar deles. Nós vamos encomendar nossos filhos a Deus e Deus irá cuidar deles para que eles não sejam pervertidos nessa sociedade perversa. Mas veja só, quando Adão desobedeceu a Deus, olha o que acarretou. Todo filho que desobedece os seus pais, os pais criam seus filhos ensinando as Escrituras, porque se é uma coisa que a gente não vê, é um pai ensinar as Escrituras para seus filhos hoje. Mas pais que ensinam seus filhos nas Escrituras, ensina a palavra do Senhor, e esses filhos desobedecem, como Adão desobedeceu a Deus, eles pagarão uma consequência altíssima, gravíssima. Veja só. Deus instituiu um mandamento que se chama honra teu pai e tua mãe. E ele diz, para que te vás bem, para que você ande bem e seja longo os teus dias na terra. Observe aqui. Efésios diz isso. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e teus dias de vida sejam longos na terra. Observe se isso aí não é um paralelo de Adão obedecendo a Deus. Observe. Se Adão continuasse obedecendo a Deus, ele seria eterno. Mas como ele desobedeceu, então foi cortado seus anos de vida na terra. Ele já não tinha mais a eternidade. Agora ele iria morrer por causa da desobediência. Aí hoje nós vemos a rebeldia dos filhos com relação aos seus pais. E pais sem moral para seus filhos porque não tem exemplo. Não tem exemplo. Então veja só. Quando Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem, isso aponta para a qualidade de vida. E para que esses teus dias sejam longos na terra. Ou seja, o filho que obedece o pai e a mãe, que está sendo ensinado na palavra, aquele filho que foi ensinado na palavra e obedece o seu pai e sua mãe,
ele tem qualidade de vida e longa vida. Isto foi o que Deus deu para Adão lá no Éden. Qualidade de vida, porque Deus plantou um jardim. Havia um rio que se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigres e Eufrates. Aquele jardim era todo cheio de árvores frutíferas para ele se deliciar. A própria palavra Jardim do Éden quer dizer lugar de delícias. Deus fez um lugar de delícias, colocou seus filhos. Para quê? Para que ele tivesse uma boa qualidade de vida e tivesse longa vida. Que longa vida seria esta? Eterna. Se ele não desobedecesse. Muitas vezes a gente vê os pais dizendo: meu filho, não faça isso não, meu filho, não vá para aquela festa não. O filho desobedece e vai. Aí acontece acidentes na estrada e morre. É cortado. Para que te vás bem, qualidade de vida, e tenha longos dias de vida na terra. Então veja só, é isso. Olha o paralelo de Adão e Deus. Deus e Adão. Deus criou uma família, o pai de família coloca seu filho no lugar de delícias para ser um Deus amador, para ser um Deus menor, para tudo que ele falar acontecer. Se ele quisesse comer uma maçã, ele diria para aquela maçã: venha para minha mão, e ela vinha e ele comia. Pouco tempo depois aquela maçã estava lá de novo, porque ali não havia morte, não havia tristeza, não havia doença, não havia vaso sanitário, não havia sujeira, não havia esgoto, não havia corrupção, não havia nada disso. Então quando Deus criou o seu filho, ele disse: olha, eu estou te dando aqui um lugar de delícias. Para quê? Para que você tenha uma boa qualidade de vida e que você seja eterno. Mas não coma do fruto proibido, que no dia que comeres, certamente morrerás. Mas aí o filho foi e desobedeceu ao pai. Aí acarretou isso aí. Acarretou todas estas sujeiras. E hoje os filhos de Deus, aqui nessa terra, eles não podem ter uma boa qualidade de vida. Mas Deus prometeu e fez o caminho de escape para que nós, que fazemos parte de sua família, ele providenciou o meio, o acesso através do seu filho no Calvário, para que nós retornássemos àquela boa qualidade de vida e aquela vida eterna. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. É por isso que eu estou pregando aqui para você. Eu estou mostrando o que esse pai de família tem para seus filhos. O meu pai e minha mãe não podem me dar uma boa qualidade de vida, mas eu estou agarrado numa promessa maravilhosa de meu pai, Deus, me dá aquela boa qualidade de vida e vida eterna. Nunca mais eu vou morrer. Convicção eu tenho de uma coisa: eu só vou morrer uma vez. E é este corpo que vai morrer, porque a minha alma não morre. E como ele providenciou o caminho de escape para que sua família retornasse de volta ao Éden restaurado, a nova cidade santa, a nova Jerusalém, onde a pavimentação é de ouro, onde aquilo que os homens guerreiam para ter, que é ouro, dinheiro, nós lá vamos pisar sobre isto. Olha que pai de família maravilhoso. Por isso que eu conclamo a você: lute pela sua família, ore pelos seus filhos, clame a Deus por eles, ensine a eles a palavra, seja deitado, seja andando,
seja na igreja, seja no lar, em qualquer local que você estiver, ensine seus filhos a palavra. A única forma de você colocar os princípios corretos nele é através da palavra, porque a palavra diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensine a criança o caminho que deve andar. O profeta William Branham disse: se você cria a criança no caminho certo, ele tem 99% de viver uma vida correta. Então, nós temos que manter os princípios. Nós temos que ficar com os princípios da Bíblia. E defender a família. Não deixe sua família ser derrotada, ser acabada por essa ideologia podre de gênero. Uma ideologia criada por homens vulgares e baixos. Homens que não têm noção do que é família, eles não sabem o que é família. Não deixe. A própria biologia diz que existe macho e fêmea. Como a Bíblia ensinou, macho e fêmea. Homem nasce homem e mulher nasce mulher. Não tem isso de que ter que escolher o que vai ser, não. Essa ideologia de gênero é para destruir as famílias, para trazer a perversão para a família. Obra diabólica e maligna. Defenda sua família com todas as suas forças. Defenda a sua família, trazendo Deus para o seu lar. Defenda a sua família. Coloque o sangue de Cristo na sua casa. E aí, você acaba de aceitar e receber o meio pelo qual sua família retornará de novo a ter vida eterna e boa qualidade de vida. Não esperemos boa qualidade de vida aqui. Os que esperam boa qualidade de vida neste mundo são aqueles que querem ficar aqui. Mas eu estou aguardando uma boa qualidade de vida. Vida eterna. De volta ao Éden restaurado. Eu não tenho mais tempo para continuar. Deus vos abençoe. Foi um prazer estar convosco. Um forte abraço a todos. Fica na paz do Senhor. Só me resta tempo para convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Tabernáculo em Pedra Branca. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30, nós estamos reunidos ali, em torno de uma fé perfeita. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça e que você abra os seus ouvidos e o seu coração para Deus penetrar estas palavras. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir.